contra Moraes e a família. Professor, essa decisão realmente pode ter ali um impacto muito positivo nesse diálogo institucional entre o governo brasileiro e a administração Trump, que vinha, né, desde do tarifaço, adotando esse tom crítico ali contra o ministro Alexandre de Moraes. O senhor falou um pouquinho sobre essa relação agora. Esse ano, na verdade, de 2025, foi marcado por uma das crises, uma das principais crises entre Estados Unidos e Brasil. Muita gente, muitos analistas comentaram, nunca vimos isso acontecer. E tinha muito da influência justamente das pessoas, né, da direita, da extrema-direita, na verdade, que estavam lá fazendo toda essa questão. E eu lembro que o Lula falava o seguinte, na época, eu lembro de umas entrevistas que ele deu, que ele falava, Trump tomou essa decisão, mas é porque ele ainda não está entendendo o que está acontecendo aqui no Brasil. Ele está recebendo informações erradas, de pessoas erradas, mas vai chegar um momento de que ele vai entender e aí ele vai tomar a decisão certa. Ou seja, o Lula sempre foi muito seguro de que isso ia acontecer, né? Então, olha só as coisas se desenrolando agora, no final do ano, e temos aí, próximo ano, um ano eleitoral, né, professor? Os efeitos sobre a política brasileira são muito claros, né? Primeiramente, você tem aí o fato de que a oposição perde um instrumento de pressão externa, né? Perdeu esse instrumento que se mostrou inadequado desde o início, né? Outra consequência é que o Supremo Tribunal Federal recupera, né, a sua centralidade institucional, sai do fogo cruzado, né? E o conflito político volta para o seu lugar devido, né? O debate interno. Então, isso tudo é muito importante. Eu acho que a gente encerra, ou pelo menos estamos a caminho de encerrar, uma fase muito estranha, muito extravagante, eu diria, da história das relações entre Brasil e Estados Unidos e da história da nossa própria política externa, da nossa própria política interna, que nunca levou certos debates a foros internacionais, ainda mais foros inadequados, né? Não são as decisões do governo de outro país que devem interferir aqui no Brasil. O presidente Lula sabia desde o início que havia o que a gente chama em Brasília de boi na linha, né? É sempre assim que a gente chama esse tipo de má comunicação. É algo muito comum em governos de direita, muito ligados às redes sociais, que é trazer para perto do governante pessoas que são influencers, né, que são influenciadores na comunicação, nas redes sociais, mas que não são exatamente especialistas nos assuntos sobre o que estão falando. O Brasil já viveu isso, os Estados Unidos viveram isso no primeiro mandato do presidente Trump. Essas pessoas são boas de comunicação, mas a comunicação ela só sustenta até a página 1. Quando você vira a página, você precisa de substância, materialidade. Sabe o que é materialidade, Raquel? É o fato de que para cada dólar de café brasileiro importado pelos Estados Unidos, os norte-americanos fazem 24 dólares de lucro em cima. Isso é inegável, são números, né? Não dá para bater na estatística no momento como esse, no momento de decisão dessa envergadura, né? Bem, é claro que observando o filme inteiro e não apenas a fotografia, a gente percebe que aplicar a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes foi perdendo força diante dos fatos, né? Primeiro, nós podemos dizer que o ministro Alexandre de Moraes ele foi um interlocutor importante para a votação da dosimetria, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ele foi o juiz líder do caso, ele também foi aquele agente político para distensionar depois do julgamento. Na minha opinião como analista, ele fez corretamente, porque ele não podia desmoralizar o Supremo Tribunal Federal e quando você coloca uma sanção em cima dele, ele não tem outra opção senão aguentar o tranco, porque senão ele desmoraliza toda a instituição, né? Então, logo depois do julgamento, garantida,
né, a liturgia do julgamento, aí sim buscou-se uma solução política de pacificação. Você pode concordar ou não, mas foi o que aconteceu. O Supremo permaneceu incólume diante disso, né? Outro ponto que a gente tem que trazer à análise, Raquel, e não podemos nos esquecer, é que durante todas as conversas, o governo do presidente Trump mostrou preocupação com a regulação das big techs. E perceba, você vai observar isso como boa jornalista que de lá para cá, esse assunto de regulação das big techs foi perdendo visibilidade no Brasil. Isso não é à toa. Isso faz parte de uma concertação, né? Ok, a gente sabe que a pressão está grande, a gente entendeu as demandas norte-americanas, o Brasil expôs suas demandas e agora vamos a uma negociação bilateral mais madura. Então, aquele ímpeto regulador foi razoavelmente controlado. Isso também impacta nessa decisão do Tesouro norte-americano. Bem, além disso, a gente pode atribuir essa retirada da Magnitsky à normalização da relação bilateral entre duas das 10 maiores nações do planeta, que dividem o hemisfério ocidental, são os dois países mais importantes do continente americano. Não podemos nos esquecer que são 200 anos de apoio mútuo. Não podemos nos esquecer que em 1824 são os Estados Unidos a primeira nação ocidental a reconhecer a independência do Brasil e de lá para cá nunca deixaram de ter representação diplomática de alto nível na capital brasileira, seja ela o Rio de Janeiro ou Brasília, né? Então, eu sei que você quis usar o eufemismo, mas eu te digo com segurança, essa foi a pior crise de toda a história das relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, e é bom para todos nós que isso seja uma página virada na nossa história. Sem dúvidas, tá? O que o senhor mencionou, né?